Todos nós sabemos como as árvores são. Sabemos qual é a delas. Mas a verdade é que nenhuma árvore é igual à outra. Algumas são mais estranhas do que o Steven. Algumas árvores parecem ter sido arrancadas da imaginação combinada de Tim Burton, Guillermo del Toro e H.P. Lovecraft, e as árvores deste vídeo, bem, são ainda mais estranhas do que isso. Estas são as 20 árvores mais incomuns do mundo. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 1. A palmeira aica. A palmeira aica, também conhecida como palmeira borboleta ou até palmeira bambu, é uma espécie nativa de Madagascar e outras regiões do Oceano Índico. Essas palmeiras geralmente crescem até 1,80 m ou 2,10 m em ambientes internos e são bastante usadas em jardinagem, mas também podem alcançar 6 metros quando plantadas em seu habitat natural ao ar livre. Essas plantas, às vezes em casas e jardins menores como os que temos, possuem um visual tropical distinto que você imagina quando pensa em uma palmeira e são excelentes em purificar o ar. Elas são eficazes na remoção de poluentes internos, como formaldeído, benzeno e outros. Agora, estou preocupado com o motivo de a Tefalahi estar flutuando aleatoriamente no ar aqui em minha casa. Acho que vou comprar uma palmeira para mim. Ela com certeza se encaixará na minha casinha. Número 2. A árvore Corey. A árvore Corey é uma espécie conífera icônica nativa da Nova Zelândia e uma das maiores e mais longas árvores do mundo. Ela possui enorme importância ecológica, cultural e histórica. Elas crescem até um tamanho colossal, com algumas alcançando 500 metros de altura e um diâmetro de tronco superior a 5 metros. Estima-se que algumas dessas árvores tenham mais de 1000 anos, o que as torna umas das árvores mais longevas da Terra. Sua madeira é altamente valorizada pela sua qualidade e durabilidade. Usada para diversos fins, incluindo construção de navios, construção e escultura, hoje em dia a árvore enfrenta ameaças de patógenos transmitidos pelo solo, que causam a doença do mal do Coreia. Medidas rigorosas de biossegurança estão sendo implementadas para combater essa ameaça, enquanto preservam a árvore para o futuro. Número 3. A bétula prata. A bétula prata tem uma aparência elegante e uma casca branca e marcante que se solta em camadas finas e papiráceas, dando-lhe um brilho prateado. E é daí que vem seu nome. Porque essa árvore é muito bonita e de cor incomum, as pessoas gostam de plantá-la por todos os motivos ornamentais usuais. As árvores de bétula prata geralmente crescem entre 15 e 24 metros, com uma forma esguia e piramidal quando jovens, e gradualmente desenvolvem uma copa mais arredondada à medida que envelhecem. As folhas são pequenas, verdes e serrilhadas, ficando de um amarelo dourado lindo no outono, o que proporciona uma exibição deslumbrante da folhagem de outono para todos os observadores de folhas. Muitos animais, aves e insetos fazem seus lares nessas árvores. É especialmente importante para as larvas da borboleta pavão europeu. Um trabalho glamuroso, mas alguém tem que fazê-lo. A madeira tem sido usada por gerações para fazer tudo, de pisos a móveis e até papel, e nos países nórdicos, a bétula prata está associada a muitos mitos e lendas, acreditando-se que possui algumas propriedades que a conectam ao renascimento, purificação e proteção. Número 4. Kiku. Kiku é uma árvore conífera de cedro vermelho da Nova Zelândia. A árvore perene pertence à família das ciprestes e tem um crescimento esguio e vertical, com madeira de cheiro agradável. É encantadora, com certeza. Mas o que mais ela pode fazer? Bem, essas parecem ser coisas comuns para uma árvore. Essa árvore pode atingir 30 metros de altura e ter folhas estreitas em forma de agulha, de cor verde escura, dispostas em sprays achatados. Sua casca é marrom avermelhada e se solta em tiras agradáveis e satisfatórias, revelando uma superfície lisa por baixo.
A madeira da árvore é altamente valorizada pela sua durabilidade e grão fino, e por isso é um material muito procurado para construção, móveis e até construção de barcos. Esta árvore é considerada sagrada pelos povos indígenas da Nova Zelândia, e há muitas crenças que a cercam, mas principalmente elas envolvem propriedades espirituais e de cura. Coisas muito importantes. Sua casca é frequentemente usada em medicamentos tradicionais, bem como em cerimônias. E claro, como árvore, ela tem um papel extremamente importante no ambiente natural. Ela é lar e fonte de alimento para muitas aves e mamíferos nativos, além de uma infinidade de insetos. Mas, infelizmente, como muitas coisas que vemos hoje em dia, ela está em risco. A árvore está sob ameaça por tudo, desde pragas e doenças introduzidas até a perda de habitat devido à atividade humana crescente. Número 5. Árvores de baobá. A árvore de baobá pode crescer e se tornar absolutamente imensa. Essas colossais árvores podem atingir mais de 30 metros de altura e podem ter troncos com diâmetros de até 10 metros, uma medida considerável de circunferência. Nativas da ilha de Madagascar, do continente africano e também da Austrália, essa árvore é uma das formas clássicas na paisagem africana, em particular. Essas grandes e curiosamente moldadas árvores também podem ser encontradas em várias partes da Ásia, onde foram introduzidas ao longo do tempo. Essas árvores podem viver por muitos anos. Há uma árvore em Madagascar chamada avó, que tem cerca de 1.600 anos e é considerada surpreendentemente vigorosa. A árvore é uma fonte útil e valiosa de alimento, sendo tanto as folhas quanto os frutos comestíveis, frequentemente utilizados como vegetais. O sabor do fruto da árvore varia dependendo da espécie, e, por exemplo, a polpa branca da árvore na Austrália tem um sabor ácido e cítrico. Conhecido por ter gosto de sherbet em Angola, o fruto seco da árvore é frequentemente cozido e usado para fazer sucos e sobremesas, mas no Zimbábue, o fruto é geralmente consumido fresco ou até mesmo misturado com mingau e adicionado a bebidas. Número 6. Ciba pentandra. Uma das maiores árvores dos trópicos americanos, a árvore de algodão seda tem sido de grande importância na vida das pessoas que habitam a região. Essas enormes árvores decíduas crescem rapidamente e atingem regularmente alturas de 24 metros ou mais, sendo a maior medida em 73 metros de altura. O nome da árvore é derivado dos frutos que ela produz. Esses frutos em forma oval contêm muitas sementes, rodeadas por uma camada densa de fibras semelhantes a algodão. Quando os frutos amadurecem, essas fibras caem das árvores, dando à árvore o nome de algodão seda. Na Ásia, esse material é conhecido como capac e é utilizado de diversas maneiras, frequentemente como isolamento e acolchoamento em edredons, dispositivos de flotação ou para travesseiros e colchões. Além das fibras, as flores da árvore são consideradas uma importante fonte de néctar para abelhas e morcegos, sendo esses morcegos os principais responsáveis pela polinização dessas árvores que florescem à noite. Também existem elementos adicionais do folclore em torno da árvore. Sua casca é usada em uma mistura tradicional afrodisíaca, e a árvore aparece com destaque na mitologia maia antiga. Hoje, a árvore ainda é considerada sagrada em alguns lugares da América do Sul. Número 7. Árvores de zimbro. A árvore de zimbro é uma árvore perene resistente que pode ser encontrada por todo o hemisfério norte. Existem cerca de 60 a 70 espécies de zimbros, todas extremamente adaptáveis, aparentemente capazes de prosperar em uma variedade de climas e terrenos diferentes. Elas podem ser encontradas desde desertos áridos até altas cadeias de montanhas. Os zimbros têm folhas semelhantes a agulhas, geralmente nas cores verde, verde azulado ou azul prateado, e frequentemente produzem cones pequenos e carnudos, ou estruturas semelhantes a bagas. Esses cones são usados para propagar novas árvores de zimbro e também são uma excelente fonte de alimento para a fauna local, incluindo aves. Mamíferos,
Até agora, para os humanos, o zimbro é utilizado para a produção de frutas de zimbro, que na verdade não são frutos verdadeiros, mas tipos modificados de cones. As frutas de zimbro têm um sabor peculiar e ligeiramente picante, sendo usadas como tempero em diversos tipos de alimentos e bebidas, sendo talvez o exemplo mais famoso na produção de gin. As árvores de zimbro também possuem madeira aromática e óleos essenciais que têm sido usados na medicina tradicional e como fragrância em perfumes e cosméticos. Além dessas utilidades práticas, o zimbro também tem sido parte de várias tradições em diferentes culturas, sendo associado à proteção, purificação e afastamento de espíritos malignos. Mas, além disso, elas desempenham um papel vital na estabilização dos solos, prevenindo a erosão e fornecendo habitat e alimento para a vida selvagem, o que as torna uma parte essencial de muitos ecossistemas, sendo, sem dúvida, a verdadeira fonte de sua popularidade ao longo da história. Número 8. A árvore Angel Oak. A árvore Angel Oak está localizada a cerca de 19 quilômetros de Charleston, Carolina do Sul. Esta é uma das árvores de carvalho mais antigas do sul dos Estados Unidos e é considerada uma verdadeira joia no coração dessa área histórica. Mais de 40 mil pessoas visitam a Angel Oak a cada ano, maravilhando-se com sua idade e beleza. Acredita-se que tenha cerca de 400 anos, e com esse tempo, essa árvore notável atingiu 20 metros de altura, o que é aproximadamente a altura de um prédio de 6 andares. O tronco da imponente árvore de carvalho tem uma circunferência robusta de 8,5 metros, e o seu galho mais longo mede 57 metros. Então, a árvore é meio que uma grande atração. Ah, e tem mais uma coisa. Dizem que a Angel Oak é assombrada. Sim, a árvore está ligada à história da escravidão na região. A lenda diz que os corpos dos escravizados eram pendurados em seus galhos, e os abutres se alimentavam deles. Acredita-se que isso tenha causado a maldição da árvore. Também há uma história de que era um terreno sagrado dos nativos americanos, o que levou muitas pessoas a acreditar que o lugar é profundamente espiritual e que figuras fantasmagóricas podem ser vistas se reunindo ao redor de sua base. Charleston, Carolina do Sul, é um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos e tem uma história de fantasmas para quase todos os seus locais históricos. A Angel Oak é, ao mesmo tempo, linda e comovente. Seus galhos antigos podem, de fato, nos conectar aos tempos passados e às pessoas que se sentaram à sua sombra e viveram e morreram ao seu lado. E é isso que um lugar realmente incrível pode fazer, afinal. Número 9. A árvore Wona. Uma vez uma das árvores mais famosas e fotografadas de todo o Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, a árvore Wona pode ser encontrada no Bosque de Mariposa, onde estão as gigantescas sequoias, e era conhecido por ter um túnel escavado em sua enorme base, permitindo que veículos passassem por ele. Agora, para o deleite dos turistas americanos que estavam vivendo o boom das viagens de estrada, era uma enorme oportunidade para fotos, e eles nem tinham Instagram na época. O túnel foi criado no final do século XIX como uma forma de atrair turismo para o Grove, algo que, de certa forma, tem sido arrependido desde então. Ao longo dos anos, incontáveis turistas passaram pelo tronco da árvore e ficaram encantados com essa visão insana. As pessoas tinham necessidades mais simples de entretenimento naquela época, ao que parece. No entanto, em 1969, devido a preocupações com os danos potenciais causados pelo tráfego de veículos e degradação ambiental, o túnel foi fechado para carros. Essa árvore permaneceu acessível a pedestres até finalmente cair durante uma tempestade de neve em 2017, marcando o fim de uma era. Isso é uma pena, mas ainda é possível visitar as outras árvores gigantes no Mariposa Grove, e elas são incríveis, não são? Número 10. Árvore de bordo. Agora, espero que você saiba o que é uma árvore de bordo, e mesmo que não saiba como ela se chama, provavelmente já viu suas folhas em imagens em algum momento. Ela é até a parte principal da bandeira canadense.
A árvore de bordo é um símbolo tão querido de beleza, resiliência e da mudança das estações em muitas partes do mundo, e o termo abrange várias variedades diferentes. Mais de 100 espécies de Acer estão incluídas nesta categoria, e as pessoas, ficam loucas pelo show que essas árvores oferecem no outono. É bastante exuberante para ser justo. No outono, suas folhas se transformam em uma brilhante gama de cores, de vermelhos e laranjas intensos a amarelos vibrantes. A exibição sazonal atrai turistas e entusiastas da natureza, tornando os bordos uma espécie de árvore amada em regiões com florestas decíduas. As pessoas na América que observam as folhas dessas árvores são engraçadamente chamadas de leaf peepers, observadores de folhas. As árvores de bordo também têm uma grande importância cultural e econômica. O bordo sugar, em particular, é valorizado pela sua seiva doce, que é colhida para fazer o xarope de bordo, um produto icônico da América do Norte. Quero dizer, como seriam as panquecas sem ele? Só de pensar já me arrependo. Além de ser utilizado na alimentação, a madeira de bordo é usada em móveis, pisos e instrumentos musicais, devido à sua durabilidade e padrões atraentes de grãos. E claro, essas árvores também são essenciais para o meio ambiente, fornecendo habitat e alimento para várias espécies de vida selvagem. Número 11. Pinheiro Uami. O pinheiro Uami também é às vezes considerado um fóssil vivo, mas é uma das espécies de árvores mais raras e antigas do mundo. Foi descoberto em 1994, em um remoto cânion de floresta tropical no Parque Nacional Uami, na Austrália. E apesar de sua recente descoberta, a árvore já existe há muito tempo. Os pinheiros Uami pertencem à mesma família de coníferas antigas que o pinheiro de quebra-cabeça e o pinheiro Buna. Eles possuem uma folhagem bastante distinta, com folhas verdes escuras semelhantes a samambaias, dispostas em espirais ao longo dos galhos. Mas a principal característica do pinheiro Uami é sua idade. Registros fósseis sugerem que essas árvores podem datar da época dos dinossauros, aproximadamente 200 milhões de anos atrás, o que as torna uma das espécies de árvores mais antigas do planeta e nos oferece uma visão interessante dos antigos ecossistemas da Terra. Atualmente, os esforços de conservação do pinheiro Uami estão focados na preservação e proteção da pequena população de árvores que existe na natureza. A localização da descoberta original é mantida em segredo para evitar danos causados pela interferência humana e doenças. Eles também estão tentando propagar novas árvores em outros locais. Número 12. Árvore do viajante. A árvore do viajante é uma planta nativa de Madagascar. Embora a árvore do viajante não seja uma árvore verdadeira, mas sim uma planta grande semelhante a uma banana, ela entrou nesta lista porque é interessante. Essas plantas têm uma enorme folha em forma de leque, que cresce de maneira a se assemelhar a um gigantesco leque aberto ou a cauda de um pássaro. O mais interessante no design dessa planta é que as folhas podem chegar a até 3 metros de comprimento. Elas funcionam como reservatórios naturais de água, coletando a água da chuva em sua base. Viajantes e exploradores em Madagascar costumam depender dessas bases de folhas cheias de água como uma fonte de hidratação, daí o nome. Então, se você estiver algum dia perdido em Madagascar, poderá beber de uma dessas plantas. Dica principal sobre plantas: você pode me agradecer depois. Além de todas as propriedades úteis de coleta de água, essas árvores também são significativas para a cultura de Madagascar. Suas partes são usadas em muitos artesanatos, como tapetes, cestas e chapéus, além de algo mais abstrato, como em rituais e no folclore. Número 13. Árvore de aspen tremor. A árvore de aspen tremor é uma espécie de árvore decídua, encontrada principalmente na América do Norte. Elas têm casca branca marcante, folhas em forma de coração distintas e a capacidade de suas folhas tremeluzirem ou vibrarem ao vento. Daí o nome. As árvores de aspen são frequentemente encontradas em grandes bosques
ou grupos, devido à sua capacidade de se reproduzir por meio de uma rede de raízes subterrâneas. Embora pareça uma floresta imponente, esta é, na verdade, um dos maiores organismos vivos do mundo. A floresta é composta por 47 mil árvores de aspen tremor geneticamente idênticas, todas originadas de um único sistema de raízes. Essas árvores podem se reproduzir por sementes, mas são mais conhecidas por enviar brotos do sistema de raízes, formando uma massa de pequenas árvores conhecidas como clones, chamados pando, que é a palavra latina para espalhar. Este organismo tem crescido na Floresta Nacional Fish Lake, em Utah, por pelo menos 880 mil anos, mas infelizmente os 107 acres de floresta viva também estão morrendo. Foi constatado que está em um declínio dramático nas últimas décadas, e há o temor de que não sobreviva. Cervos e gado têm comido as mudas antes que os clones consigam se regenerar completamente, o que teve um impacto dramático no tamanho e na escala do bosque. Mas, na verdade, o problema vem se acumulando ao longo do último século. Há uma falta de predadores de topo na área. Aqueles que costumavam controlar as populações de veados-mulas foram caçados agressivamente pelos humanos, e agora não existem em números suficientes para conter os cervos. Além disso, o gado que causa os danos tem permissão legal para pastar na área, apesar dos danos que está causando à paisagem histórica. Pequenas alterações na maneira como as coisas são feitas poderiam ter um grande impacto duradouro nesse incrível organismo antes que seja tarde demais. Número 14. Bambu. Amado tanto por pandas quanto por ambientalistas, o bambu é uma planta extremamente versátil, com muitos usos e características únicas, sem mencionar que é uma das plantas de crescimento mais rápido do planeta. Algumas espécies de bambu podem crescer até 91 centímetros em um único dia, o que é impressionante, pois você pode literalmente vê-lo crescer. O bambu pode ser encontrado em todo o mundo, mas tem sido especialmente usado na Ásia, África e nas Américas, onde tradicionalmente é empregado na construção. Sua relação de força e peso o torna excelente para construir estruturas como casas, pontes e andaimes, além de ser usado para fazer móveis, pisos e até instrumentos musicais. Além de ser usado na construção, o bambu tem uma ampla gama de aplicações. Ele é utilizado na indústria têxtil para fabricar tecidos e roupas, e os brotos de bambu são um ingrediente nutritivo e popular em muitas cozinhas asiáticas. As polpas das plantas são usadas para a produção de papel e são uma alternativa ecológica à madeira. O bambu é utilizado na fabricação de ferramentas, artesanato e até como matéria-prima para biocombustíveis. Além disso, desempenha um papel crucial na conservação ambiental. Seu rápido crescimento e sistemas radiculares extensos ajudam a prevenir a erosão do solo, promover a conservação da água e sequestrar dióxido de carbono da atmosfera. É uma planta verdadeiramente impressionante e tão ecologicamente correta que você pode encontrar quase tudo o que imaginar feito desse material, como escovas de dentes, fraldas e até mesmo um carro elétrico. Número 15. Árvore de eucalipto arco-íris. O eucalipto arco-íris é uma espécie de árvore de crescimento rápido e grande altura, que facilmente atinge alturas de até 75 metros e um diâmetro de até cerca de 2,4 metros. Mas o tamanho e o rápido crescimento dessa árvore não são o que a faz se destacar. O que a torna única é a casca tremendamente colorida. O eucalipto arco-íris tem uma casca suave de cor laranja, que se desprende em tiras, revelando um verdadeiro arco-íris de camadas coloridas abaixo. Provavelmente, haverá tons de verde claro, laranja, vermelho e roxo, à medida que a casca é exposta a diferentes faixas de cor. Esse é o aspecto mais vibrante e interessante do ambiente natural da árvore de eucalipto arco-íris, pois as árvores cultivadas não parecem exibir cores tão brilhantes e variadas. Mas nas florestas tropicais da Indonésia, Filipinas e Papua Nova Guiné, onde a árvore é nativa, as exibições são vívidas e realmente únicas.
Número 16. Árvores de mangue. Em seguida, temos as árvores de mangue, uma maravilha que nunca termina de encantar. São um grupo único de árvores que prosperam em ambientes costeiros e de águas salgadas, onde poucas outras plantas conseguem sobreviver. Elas são tipicamente encontradas em regiões tropicais e subtropicais ao redor do mundo. Têm uma habilidade incomum de tolerar água salgada, o que é alcançado por sistemas radiculares especializados que ajudam a extrair oxigênio das águas e solos salgados. Esses sistemas radiculares se adaptam para fornecer estabilidade e proteção contra a erosão e as marés altas. Além de serem ótimas em sobreviver, as árvores de mangue fazem muito mais do que sua parte no trabalho ecológico. Elas armazenam grandes quantidades de carbono, o que é super importante para mitigar as mudanças climáticas, além de servirem como viveiros para muitas espécies marinhas, oferecendo um ambiente protegido para peixes jovens e outras criaturas do mar. Os sistemas radiculares dessas árvores são excelentes filtros para poluentes e também são muito bons em capturar sedimentos, o que significa que podem limpar as águas dessas áreas costeiras. Além de todo esse trabalho maravilhoso, a mera existência das árvores de mangue cria uma barreira contra a erosão costeira, ajudando a reduzir o efeito das marés altas para as comunidades litorâneas. O mangue, bem, é essencialmente um super-herói para toda a costa. Número 17. A sequoia gigante. As sequoias gigantes são coníferas supermassivas nativas das montanhas Sierra Nevada, na Califórnia, e são algumas das árvores mais grandes do planeta. Elas podem crescer até alturas extremas de até 90 metros, com troncos realmente gigantescos, e essas árvores antigas podem viver por mais de 3.000 anos. O General Sherman é a maior árvore atualmente viva, com uma estimativa de idade entre 2.400 a 2.800 anos. Mas isso não significa que essa árvore seja a maior de todas. Outras árvores já foram registradas com maiores estatísticas vitais, mas infelizmente não estão mais na categoria das árvores vivas. A árvore é uma sequoia gigante localizada na Floresta Gigante do Parque Nacional Sequoia, na Califórnia. O General Sherman é oficialmente a maior árvore de tronco único conhecida no mundo, com um volume estimado de mais de 1.473 metros cúbicos. Sua altura é bastante especial, embora já tenham existido outras antes dele e outras árvores no mundo que cresceram mais altas. Mas a árvore é algo importante e uma preciosa peça da história natural dos Estados Unidos. Ela precisa ser protegida, pois os incêndios florestais na Califórnia afetam enormes áreas de floresta todos os anos, causando danos incalculáveis às florestas antigas. Então, quando há incêndios perto do velho General, o Serviço Florestal toma precauções extras para protegê-lo, envolvendo a árvore em papel alumínio. Mas o problema é que esse traje chique também pode fazer as outras árvores ficarem com inveja. Elas simplesmente ficam verdes com ciúmes. Número 18. A árvore dragão de Socotra. Ela tem um nome que soa como se fosse tirado diretamente das páginas de um conto de fadas. A árvore do sangue do dragão é uma árvore perene encontrada apenas no arquipélago de Socotra, no Iêmen. É uma árvore antiga e reverenciada, com uma aparência distinta e seiva vermelha. O formato aberto de guarda-chuva da árvore do sangue do dragão é absolutamente único, e os aglomerados dessas árvores nessa paisagem antiga parecem ter sido concebidos em um filme de fantasia. Mas a magia dessas árvores não está apenas em sua aparência surpreendente. Elas também produzem uma resina vermelha profunda, que dá à árvore a aparência de estar sangrando, mas que também possui propriedades medicinais únicas. A seiva tem sido usada para tratar diversos problemas de saúde, desde úlceras até diarreia, e também é famosa por seu uso como verniz para violinos, tingimento de lã, cola para cerâmica e até como maquiagem e pasta de dente. Este é o único lugar no mundo onde essa extraordinária espécie de árvore cresce, e à medida que o clima muda e a guerra continua a devastar o continente, o futuro deste lugar inacreditável parece incerto, por enquanto.
Número 19. Árvores Oel Fir. As árvores Oel Fir são uma espécie de coníferas perenes nativas das florestas de alta altitude encontradas em algumas partes do México. Elas se adaptaram a viver nesses ambientes de montanha extremamente duros e desempenham papéis muito importantes no ecossistema de toda a região. Essas árvores prosperam em altitudes que variam de 2.400 a 4.000 metros acima do nível do mar, e são, de forma surpreendente, capazes de suportar as temperaturas extremamente frias, mantendo sua folhagem verde e viçosa. Um dos papéis ecológicos mais significativos dessas árvores é como locais de hibernação para as borboletas monarcas. A cada ano, milhões de borboletas monarcas migram milhares de quilômetros do Canadá aos Estados Unidos para essas florestas no México, onde elas se abrigam nas árvores durante os meses de inverno. Esse fenômeno impressionante transformou as árvores e a floresta em santuários valiosos para a borboleta, e sua conservação é, portanto, extremamente importante para a sobrevivência da espécie. A relação entre elas mostra como as coisas no mundo natural são interdependentes e suas vidas estão entrelaçadas. Se as árvores desaparecessem, é provável que as borboletas também desaparecessem, o que causaria sofrimento às plantas que dependem desses insetos polinizadores e assim por diante, como um efeito dominó mortal. Número 20. Árvores de Dead Vlei. A área conhecida como Dead Vlei, na Namíbia, é uma paisagem extraordinariamente bizarra. O nome significa pântano morto, o que é uma descrição bastante precisa desse ambiente árido e desolado. A terra seca de Dead Vlei, na Namíbia, não contém umidade suficiente para sustentar a vida, então todas as árvores que antes existiam na área foram reduzidas a restos esqueléticos e carbonizados. A paisagem foi criada quando a planície de argila foi formada pelo rio inundado, criando poças temporárias que permitiram o crescimento das árvores. Mas, quando a região foi atingida por uma seca e o clima mudou, as dunas de areia ao redor invadiram o espaço e bloquearam o rio. As árvores morreram, pois não havia água suficiente para sustentar a vida, e acredita-se que isso tenha ocorrido entre 600 e 700 anos atrás. Os restos das árvores foram carbonizados e queimados ao longo dos séculos de exposição ao sol intenso. A paisagem que resta nesse ambiente hostil foi usada como cenário em filmes surreais e de pesadelo, como A Célula e A Queda. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela, e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!